Olá, aqui vocês podem me chamar de Marcos. Eu tenho 35 anos e o que vou contar é muito surreal, pois eu e a minha família somos céticos, ou melhor dizendo, éramos. Bem, todos os anos íamos de férias para fora do país e por conta dessa pandemia, resolvemos que as férias seriam no interior do Paraná, aonde o meu tio possui um hotel fazenda. E como temos a nossa própria empresa, e na época tudo estava fechado por conta da pandemia e da ordem dos maiorais, resolvemos adiantar as férias e irmos logo para o hotel fazenda. Assim que chegamos, fomos bem recebidos e instalados em 2 dos chalés próximo ao lago. E ali tinha uma vista deslumbrante. E em um dos chalés ficou os meus pais, e no outro eu e os meus 2 irmãos, o Caio e o Alex. No primeiro dia estava tudo normal. E no extenso lugar só havíamos nós e 6 funcionários que residiam na propriedade e também os donos do lugar, que eram os meus tios, o Benildo e a sua esposa Suelen. Bem, nós sempre íamos para a casa do meu tio, que ficava do outro lado do lago, logo atrás da casa de recepções. E íamos para lá para comer e conversar um pouco. O funcionário que ali estava, ele logo disse: "Patrão, não vai contar para eles o ocorrido, não?" E um silêncio se fez, até que o Caio disse: "Contar o quê, tio? O que aconteceu?" Então, o meu tio nos contou que os funcionários que ficavam mais próximos dos limites da fazenda eram incumbidos de fazerem a limpeza do terreno à volta do seu, que dava de fundos para uma mata fechada. Diziam e especulavam entre os mesmos que por ali tinha onça ou coisa ruim rondando por perto, pois em uma das noites as pessoas ouviram rosnados altos com uma rouquidão. E todos podiam jurar que esse bicho tentava subir no muro naquela noite. E outros ainda dizem que ouviram uivos ao longe. E os mais antigos, que naquele período moravam mais afastados, eles diziam que a criatura se tratava de um lobisomem. Bem, o que para o Caio e para o Alex foi o máximo, pois ambos são deslumbrados por tais relatos, pois o meu avô sempre nos contava as suas grandes histórias que se passou com ele e com amigos próximos a ele, em tempos de sua juventude. Bem, naquela noite fazia muito frio, e o meu tio nos levou de volta para os chalés. Nos despedimos e fomos dormir. Bem, os meninos já estavam com sono, pois já davam poucos minutos para 1h da manhã. E eu fiquei ali deitado jogando no celular. E foi quando ouvi um uivo ao longe. E apesar do que acabara de ouvir, eu não dei muita importância, pois pensei ser apenas uma zoação de um dos funcionários. Então passou-se um tempo, e eu me levantei e fui até a cozinha beber água. E quando olho pela janela, eu vejo ao longe luzes de lanterna indo para os limites do terreno. Então fiquei imaginando o que estaria acontecendo, mas não dei a mínima para isso. Então voltei para a cama e logo peguei no sono. No outro dia cedo, quando chegávamos para o café da manhã, havia uma pequena discussão na mesa com os meus tios e 4 dos 6 funcionários. Eles estavam com as suas bolsas prontas para ir embora. E nessa discussão, eles diziam:
Pois é, patrão. Mesmo que o senhor dobre o nosso salário, não vale o risco. Pois esse demônio há de voltar e aqui não ficamos. E assim, os 4 se foram. O meu tio estava transtornado. E também pelo motivo de 2 dos seus cavalos serem mortos de uma forma terrível. E logo depois do café, saímos da fazenda, dando a volta até o muro para vermos se tinha algo de errado. Eu, o meu pai e os meus irmãos, o meu tio e os 2 funcionários, ao chegarmos lá no centro do muro, notamos que haviam partes furadas, mas que não davam vista para dentro. E também haviam marcas de garras e sangue no chão e nas paredes. E ao longe, avistamos algo no chão, e então fomos chegando mais perto, até notarmos que era a cabeça de um dos cavalos. E assim, logo saímos dali assustados. Chegamos até a caminhonete, e o Luiz, um dos funcionários, logo disse: "Desculpa, patrão, mas eu não fico mais por aqui não. E essa será a minha última noite." E na calorosa conversa, todos ali discutiam que animal seria tão inteligente que faria buracos para escalar o muro e invadir a propriedade. Pouco depois voltamos e começamos a percorrer o lado oposto de onde viemos. E no final do cercado, que era feito de madeira, e uma porteira de tela e aço que era próxima ao muro. E notamos que ali as madeiras estavam destruídas e a tela torta. E ali também havia muito sangue e uma pelagem presa ao cercado. O meu tio, muito assustado, chamou a guarda florestal. E eles chegaram na fazenda por volta das 13 horas e anotaram todos os depoimentos. Então eles fizeram uma ronda por 2 horas no fundo daquela mata. E nada de encontrarem o suposto animal. Então, naquela mesma tarde, foi arrumada a cerca e também foi posto novas madeiras, reforçando mais a segurança. Os guardas disseram que voltariam mais tarde, para que um deles passassem a noite ali, pois era folga do mesmo, e ele se prontificou para saber que animal seria aquele. Nessa noite nos recolhemos na casa do meu tio, a pedido da minha tia. E o guarda ficou no chalé em que estávamos. Fomos deitar por volta de 23 horas. E eu, por não conseguir dormir, eu estava na sala no escuro, mexendo no meu celular. Então, não se passou muito tempo, e foi quando ouvi passos silenciosos vindo da escada. Olhei na direção dos passos e vi o meu tio abrindo lentamente a porta. Achei muito estranho, já que ele estava apenas com um short de dormir. E naquela noite fazia muito frio. E quem sai assim no frio de madrugada? Bem, resolvi segui-lo, pois achei que ele estava indo verificar os animais e talvez precisasse de ajuda. E já próximo do lago, ele começa a cambalear e começou a balbuciar algumas palavras com uma voz estranha. E essas palavras não davam para se ouvir claramente. Assustado, eu fiquei a uns 22 metros de onde ele caiu. E assim, eu logo fui para trás de uma carroça. E os meus olhos não podiam acreditar no que vi, pois o barulho que ele fazia eram seus ossos se quebrando. E logo, um cheiro de podre tomou conta do ar. E pela pouca luz da lua, eu pude ver ele se contorcendo e se esticando.
E de repente, um rosnado alto e um uivo foram ouvidos. Aquilo era insano, loucura demais para ser visto por mim. E era muito diferente das histórias contadas pelo meu amado avô. E se eu contasse, ninguém acreditaria. E quando aquilo ficou de pé, não era mais o meu tio. E sim, era algo monstruoso, demoníaco e horripilante. E era tão grande e peludo que eu fiquei paralisado sem nenhuma reação. A cor daquilo era como a própria escuridão. Pelos por todo o corpo, menos onde seria o seu abdômen e peitos. Os seus olhos eram de um amarelo vivo e a fera era musculosa. Tinha enormes garras e enormes dentes que nunca vi em nenhum outro animal. As orelhas eram pontudas e aquela coisa grunhia e babava, enquanto olhava para os lados como se procurasse algo. A fera ficou sobre duas patas, inclinou a cabeça e deu um uivo ensurdecedor. E em seguida saiu a galope indo para o lado das baias. E eu, sem entender como aquilo era possível, tive forças apenas para olhar para trás e ver as luzes da casa acesa. Então eu corri, entrei apavorado e a minha família já estava na sala quando eu entrei. E todos ali me olhavam assustados. Eu, ainda traumatizado, logo caí no chão totalmente sem fôlego. Daí, ouvia tantas perguntas, mas não conseguia sequer abrir a boca. E depois de uns 5 minutos, eu finalmente falei. É o tio esse monstro, essa coisa horrível que matou os cavalos. O meu pai furioso me deu um tapa na cara, para que eu voltasse a ter discernimento do que dizia. Porém, eu só repeti a frase. É o tio, eu vi, é o tio. Ele quase morreu, mas é ele. Então, a minha tia desceu as escadas e logo disse: eu sinto muito, ele não soube dizer não quando você ligou dizendo que vinha com a sua família. E isso já acontece há 8 anos, desde que ele faliu a empresa que tínhamos. E ele ficou tão transtornado e depressivo que começou a ler o livro de São Cipriano que ganhou de um amigo fazendeiro rico. E o mesmo amigo morreu alguns anos atrás de causas misteriosas. Então, neste livro, ele fez um pacto com o diabo para ficar rico. Porém, o pagamento do pacto seria ele vagar como besta fera nas noites de lua cheia. Eu, quando soube, eu fiquei em choque. Mas assim como ele, eu estou presa nisso também. E não posso deixá-lo, pois o amo. Ele já tentou se prender com correntes e cadeias, mas nada segura essa fera. E vocês têm que ir embora assim que amanhecer. Após a tia contar toda essa história que nos deixou mais chocado ainda com tais revelação, pouco se passou e ao longe ouvimos vários uivos. E nós não dormimos naquela noite. E nos primeiros raios de sol fomos embora dali. E a partir de então, inúmeras são as ligações para a empresa do meu pai. E sempre é o meu tio querendo se explicar. Mas depois do trauma do ocorrido, moramos tão longe quanto possível dele. O meu pai senta todos os dias na nossa varanda e não fala nada. Ele desde aquele dia se tornou um homem vazio. E são raras as vezes que se vê ele falando ou sorrindo. Os meus irmãos, apesar da idade, também se fecharam muito para o mundo
E a minha mãe vive em oração por nós e pelo meu tio. Boa noite.